Olá, boa tarde. No Sem Censura de hoje, vamos falar sobre as tensões entre Estados Unidos e Coreia do Norte, cinema e mulheres que romperam barreiras. Além disso, vamos também conhecer o brasileiro indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Luiz Manuel Fernandes é professor de Relações Internacionais da PUC-Rio. Ele vai falar sobre a escalada das tensões entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos nas últimas semanas. Débora Tomé é escritora e jornalista. Ela vai falar sobre o seu livro 50 Mulheres Incríveis para Conhecer Antes de Crescer. Luiz Gabriel Thiago, ou Senhor Gentileza, é fundador do Pontinho de Luz. Ele vai falar sobre o seu trabalho social e a recente indicação ao Prêmio Nobel da Paz. Sininha de Paula é atriz e diretora de cinema e TV. Ela vai falar sobre o seu trabalho, o seu primeiro longa, Duas de Mim, que já está nos cinemas. E comigo hoje aqui a linda Camila Abreu, que vai explicar para vocês como é que vocês participam melhor do Sem Censura. Olá, Camila. Olá, Cátia. Boa tarde, pessoal. Quanto assunto diverso, né, Cátia? Muito. Pois é, se você quiser participar mandando algum comentário para algum desses temas, é só entrar na sua rede social favorita, enviar uma pergunta para os nossos convidados usando a hashtag Sem Censura. Fácil, fácil. Isso. E a gente abre o programa hoje falando de algo tão bom para a gente, que faz um bem enorme, não é? Gentileza. A gente está aqui com o Luiz Gabriel, que é o brasileiro que foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Esperava por isso? Não, ninguém espera por isso, né? O maior reconhecimento da humanidade para quem faz o bem, para quem faz o bem como obrigação, na verdade, como um dever. E a gente vai fazendo, vai fazendo, e a coisa vai tomando uma proporção muito grande que você não tem noção do que você está fazendo, do tamanho da coisa, né? E você é conhecido como Senhor Gentileza. É um apelido e uma grande responsabilidade, né? Uma grande responsabilidade. É, porque a gente teve o Profeta Gentileza, que marcou uma determinada época. Tem alguma inspiração nisso? Então, o Profeta Gentileza, aquelas frases, os poemas dele são inspiradores realmente e serviram de inspiração para o Pontinho de Luz, sem dúvida nenhuma. Agora, o apelido Senhor Gentileza foi só uma coincidência mesmo, um apelido de alguém que não sabia o meu nome e deixou um comentário nas redes sociais: ô, Senhor Gentileza. Aí acabou ficando, né? Acabou ficando esse apelido e um presente para minha vida. E uma você grande começou responsabilidade. Com esse pontinho de luz de uma forma tão assim simples. E, aliás, as coisas boas da vida da gente, é engraçado ver isso. Em geral, elas começam assim de repente, quando a gente menos espera. Como é que foi a história? Pois é, o Pontinho de Luz, ele foi formatado e idealizado em 2009. Em 2010 a gente começou a colocar a mão na massa. Mas a gente é uma rede de solidariedade, na verdade, né? Hoje somos 35 mil pessoas no Brasil vestindo a camisa do Pontinho de Luz. Mas a gente não tem noção disso tudo, né? Do que a gente faz, né? Exatamente. Né? Do tamanho da coisa. Né? E você começou com isso porque você, na verdade, queria fazer alguma coisa que fosse para o social, mas que também rendesse alguma coisa para você. Houve uma união aí de situações. Sim, porque existe o meu trabalho, não é? O Pontinho de Luz é uma empresa social que oferece treinamento. E o nome do treinamento é o treinamento de gentileza, ou seja, é uma vivência de final de semana, onde os participantes em grupo, desenvolve o potencial de fazer o bem, de espalhar o bem por aí, né? E a vontade de fazer o bem na prática, porque, Kátia, falar de gentileza é fácil. O difícil, o mais importante é praticar a gentileza. Não é? Enquanto a gente só fala, enquanto é só discurso, não há uma transformação da sociedade. Não é? Então a gente tem que ir para a prática. Então eram as duas vontades, ou seja, o trabalho, não é? E fazer o bem. Juntando os dois, nasceu a empresa social Pontinho de Luz, né? Ou seja, a própria rede Pontinho de Luz, o próprio grupo do Pontinho de Luz, faz com que a roda continue girando da solidariedade. Né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem que fazer treinamento, né, para as pessoas serem gentis. Gente, me deu até um negócio aqui. Você tem que fazer um treinamento de final de semana. Você ir numa empresa para as pessoas serem gentis.
Qual é a receptividade da empresa quando recebe assim uma proposta de vocês, por exemplo? Na verdade, isso é um mito, viu? A gente não ensina ninguém a ser gentil. A gente não ensina. A gente... Odeio, não sei. Isso é um mito. Isso é um mito. Na verdade, você não engaja ninguém na solidariedade, na generosidade. Você não impõe. Você envolve as pessoas através de exemplos. Não é? E todos nós temos o potencial do bem, porque ninguém nasce odiando. Então, se você aprende a odiar, você pode aprender a amar também, ou reaprender a amar o próximo. Né? Então, essa vivência desperta só o que há de melhor dentro de você. E muitas das vezes, esse melhor está guardadinho. É tanta coisa que a gente passa, tanta violência que a gente vive, né? Você acaba ficando oprimido. Então você tem medo de andar na rua, você tem medo de dirigir, você tem medo de receber alguém na sua casa, você tem medo de quando você é abordado por alguém na rua. A gente faz isso, a gente distribui abraços nas ruas e a recepção é muito ruim, porque as pessoas rejeitam. Elas têm medo daquilo ali, né? Porque pensam que você vai pedir dinheiro, que você vai vender alguma coisa, não é? Vai pedir alguma coisa. Então, isso é da nossa cultura hoje. Agora, cabe a você dar o pontapé inicial. Gentileza é algo muito sério. É muito mais do que dizer as palavrinhas mágicas, bom dia, boa tarde, boa noite. A gentileza tem uma profundidade muito grande. Né? Ser gentil é se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente. Porque é muito comum você dizer assim para as pessoas, se coloca no lugar dele, se coloca no lugar daquela pessoa. Né? A gente vê as atrocidades que acontecem na sociedade, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo, não é? No Brasil, o homossexual que é agredido, o negro que é espancado, o morador de rua que é queimado. E você diz, nossa, que absurdo, né? Onde a humanidade está indo? Onde nós vamos parar com isso tudo? Só que naquela noite, você deita e dorme. A não ser que fosse com seu filho. É verdade. Então, quer dizer, a dor do outro não dói em você. Nem quando é com seu amigo. Só dói quando é alguém muito ligado a você ali diretamente. Então, a vivência é justamente para isso. Só vai ter sentido na sua vida se você sentir. Se você sentir qual é a angústia do outro, quando uma criança pede um dinheiro na rua para comprar um prato de comida, por exemplo, você não dá, ou você fecha o vidro do carro, não é? Quando ela é rejeitada, o que ela sente? Ela sente raiva. Ela quer fazer alguma coisa contra você, ela se sente realmente excluída. Não é? E a dor que ela também sente, né? E você está falando uma coisa interessante, porque realmente quando você faz o bem, até eu pergunto aos convidados aqui, professor Luiz, quando você faz o bem, como é que você se sente? Não, quer dizer, a pessoa se sente bem, né? A pessoa se sente bem. Então, acho que é a tal frase famosa, gentileza gera gentileza, mas gentileza para fora e gentileza para dentro também, né? E gera um sentimento de aproximação. Você sabe que tem pesquisa científica disso, de que recentemente eu estava lendo, exatamente, é uma pesquisa científica mostrando isso, que quando você faz o bem, já está comprovado que isso volta como uma boa sensação para você. Isso. É uma coisa quase orgânica. Eu achei isso incrível. São 35 hormônios que são disparados na corrente sanguínea com a prática da gentileza. Basta você se abaixar para pegar uma caneta de alguém que tenha caído no chão. Né? É um gesto muito simples, porque a gentileza é despretensiosa, você nunca pratica a gentileza esperando algo em troca. A gentileza é muito simples. Né? Então são disparados 35 substâncias, hormônios, endorfinas, do bem-estar na sua corrente sanguínea. Eles acham que é uma questão da espécie até, né? Essa pesquisa que eu estava lendo dizia isso, é uma questão até de sobrevivência da espécie que acabou acontecendo. Então você imagina você associando a prática da gentileza no seu dia a dia, né? Porque é sempre assim, eu não tenho tempo para isso. A gentileza não é prioridade na vida de ninguém, da maioria das pessoas, não é prioridade, a gente vive tão corrido. Então, só que você pode ser gentil, você pode ser carinhoso, cuidar das pessoas e sem comprometer a sua rotina profissional, né? Através de gestos simples. Você pode ser gentil, você quer dizer, com pequenos gestos, como esbarrar com alguém no elevador e dizer bom dia. Não é isso? Ou então pedir desculpas, às vezes. Sininha, você também sente isso, que quando você faz o bem, aquilo volta, você se sente melhor? Sem dúvida. Eu acho que essa visão desse disparo hormonal, ele acontece de uma forma tão intensa que a gente
tem uma sensação de prazer único. É muito legal isso. Eu sou muito partidária da gentileza, apesar de que o mundo está muito bélico, né? Bastante, gente. Bastante verdade, bélico. Né? Bélico nas atitudes, não é só no disparar uma bomba. A Aliás, gente vive disparando bomba, né? Aproveitando até isso que a Sininha está falando, era até nesse ponto que eu ia entrar com você. As relações tão difíceis, por exemplo, relações no trabalho, que às vezes são muito competitivas. Hoje, então, com essa tecnologia toda, às vezes as pessoas se falam pouco e estão todas nos seus computadores ou smartphones. E isso também influencia a produtividade no trabalho? Influencia demais, não só no trabalho, como em qualquer relação, como em qualquer grupo ao qual você pertença, né? Agora, Kátia, ser gentil com quem é gentil é muito fácil. O desafio é ser gentil com quem não é gentil com você, né? A gente sempre espera que o outro tome a iniciativa, dê o primeiro passo, né? As pessoas gentis deixam rastro de paz por onde passam. Elas são queridas, a gente tem o prazer da companhia de uma pessoa gentil, né? Então, naquele momento difícil, quando alguém é grosseiro com você, quando você quer devolver uma grosseria com outra grosseria, né? A gente tem que contar até 10, respirar fundo. Isso é nobreza de caráter, né? Porque gentileza para os fortes. Ser gentil para os fortes. Alguém tem que tomar a iniciativa. Você tem que ser conhecido pela sua gentileza e ter orgulho disso. E ter orgulho de estar sempre com a bandeira branca da paz, não é? Erguida, porque alguém tem que fazer alguma coisa. O mundo é maravilhoso, é a gente que está estragando tudo. E sempre é tempo, sempre é tempo. Nós, do Pontinho de Luz, nós somos otimistas compulsivos, obsessivos. A gente tem certeza que um dia tudo isso vai mudar. O meu sonho, na verdade, se vocês me perguntarem qual é o seu sonho, meu sonho é que o Pontinho de Luz um dia perca o sentido de sua existência. Que a gente não precise mais matar a fome, porque a fome é uma violência. Sede é uma violência, o frio é uma violência. E a maior miséria que existe na humanidade não é a financeira, é a miséria de amor. É a miséria de amor. Nós temos amor em potencial dentro da gente. Basta a gente querer. Né? Basta a gente querer ser luz na vida das pessoas. É tão simples. E como é que na prática funciona o Pontinho de Luz? Se eu quisesse, por exemplo, fazer parte dessa rede, como é que eu faço? A primeira coisa é você cruzar o portal do amor. Primeira coisa, portal... Kátia, é ser gentil, Kátia. Então vamos lá. Cruzar o portal do amor. A gente é uma empresa social, né? Os nossos recursos são oriundos do treinamento de gentileza. Então você precisa participar do treinamento de gentileza, estar conosco num final de semana, uma vez por mês no Rio, uma vez por mês em São Paulo. Cruzar esse portal do amor, falar a mesma língua que a gente, né? Entender qual é o nosso universo e ser abraçado na nossa rede, Pontinho de Luz, né? Mas, de qualquer forma, independente do Pontinho de Luz, existem inúmeras outras formas de fazer o bem, né? Não só no Pontinho de Luz, como em qualquer outro lugar, qualquer outro grupo. Não é você sozinho, não tem problema. O importante é você estender a mão, estar pronto para isso. E estender a mão não é ir para a rua, como as pessoas pensam, é só ir para a rua, entregar alimentação à população em situação de rua. Não, é cuidando das pessoas que estão ao seu redor. Né? A gente começa dentro de casa, a gentileza começa dentro de casa. É exemplo para os filhos, né? Para as pessoas que estão ao seu redor. É muito simples, é muito simples. Ao mesmo tempo, muito difícil, né? Como tudo que é muito simples. Mas se fosse também muito fácil, não teria graça, né? A gente não precisaria existir. Exercício, né? É um exercício, até que se torne um hábito. Exatamente. Até que se torne um hábito. Acho que as pessoas estão desabituadas a exercitar a sua gentileza. Porque a gente leva tanto tranco, né? Seja no trabalho, na rua, no dia a dia, que a gente desabitua quando alguém vai e dá um abraço na gente, ou como você mesmo diz, e dá a mão, você estranha. Que estranho. Que coisa mas estranha. eu acho que falta um pouco da coisa do senso do coletivo, que é aquela ideia de que se a gente está vivendo numa sociedade, todo mundo junto, a gente tem que... Então, a gentileza vem muito dessa ideia do coletivo, de você entender o outro como vivendo também a sua vida. É que atualmente no Brasil está difícil viver no coletivo, como está difícil de viver no individual.
Eu não quero nem entrar nesse mérito. Eu acho que a gente é tão coletivista, eu sou tão defensora disso. Eu acho que o brasileiro é tão bom isso, assim. O brasileiro, ele te dá bom dia, ele te dá boa tarde, o garçom chega e fala, como é que você tá? E você... Eu acho que a gente tem isso. A gente devia aproveitar melhor isso. Eu acho que a gente tem que exercitar melhor. Isso acho que é algo que está... Acho que é algo que a gente tem aqui dentro. Eu acho que é da nossa cultura. Mas é exatamente isso que a gente está perdendo. Eu te falo que o exercício disso está se tornando cada vez mais complexo. Estamos cada vez mais individualistas pelo medo. Entendeu? O medo nos torna individualistas. Então fica mais fácil, às vezes, no exterior, né, a gente ter uma relação mais saudável com a gentileza. Eu sou muito brasilianista nesse caso. Eu acho que aqui a gente ainda está melhor nisso, do amor ao outro, do abraçar. Do afeto, mas eu acho da coisa assim, eu também, engraçado, eu também sou uma pessoa super otimista, também sou positiva, também acredito nisso tudo, porque principalmente eu acredito no afeto. Aliás, eu sempre falo isso com todo mundo. Eu acho que quando você tem uma liga de afeto com o outro, não só ele te recebe melhor, como ele também aprende melhor com você e te escuta, até quando você discorda dele. Se você discordar com afeto e com carinho e compreensão, essa pessoa te recebe melhor. Mas com gritaria, imposição, aí realmente há uma barreira. E eu acho que aí é que vai a questão do que o Luiz Gabriel coloca pra gente. Vou fazer esse treinamento. Gabriel, assim, rapidamente, se a gente tivesse que dizer para o pessoal que está em casa, quais são os pontos desse treinamento? Se você tivesse que treinar alguém, quais são os pontos que você diria, olha, vai por esse caminho, vai por esse, um pouco assim resumido. Eu sei que é difícil. Eu vou falar uma coisa para todos. É uma coisa que é o mais importante de tudo isso, né? O mais importante. O treinamento de gentileza começa quando ele acaba, na verdade, no domingo à noite, né? Porque é do lado de fora, não lá dentro, que a gente está naquela união toda, naquele desenvolvimento coletivo, em grupo. Começa depois, quando acaba, é quando você volta para casa, para a rua, né? Ali começa o treinamento, na verdade, a capacitação, né? O exercício da prática gentil. Mas a gente ouve, eu recebo tanto material científico, de antropologia, de biologia, de química, dos efeitos da gentileza, a importância disso, daquilo tudo. Mas existe algo que não está escrito em livro nenhum, que não ensina em livro nenhum, que está dentro de você, que é amar. Amar. Eu também acho. Se as pessoas tiverem que achar alguma página ou saber mais informações, como fazem? Nas redes sociais. Isso. Facebook Senhor Gentileza. Senhor Gentileza. Instagram SR Gentileza. Senhor Gentileza também. Me acha lá. Com muita gentileza. Sempre. Para dar e vender. Gente, olha só. E com muita gentileza, afeto, carinho, amor, a gente vai para o intervalo, mas volta já já. Estamos de volta com o Sem Censura e vamos a Brasília com Karina Cardoso, que vai nos trazer as novidades da web. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Kati. Boa tarde para todo mundo aí no estúdio, para o pessoal que está acompanhando. Bom, eu começo falando de um assunto um tanto polêmico, viu? Muitos internautas estão acusando o Museu de Arte Moderna de São Paulo de pedofilia. Pois é, o motivo foi uma performance realizada durante a abertura do 35º Panorama da Arte Brasileira, onde o coreógrafo carioca Wagner Schwartz apresenta La Bête, que é uma releitura da obra Bicho, de Lygia Clark, em que o corpo do artista nu pode ser manipulado pelo público. Acontece que uma criança que estava acompanhada da mãe interagiu com o artista, tocando na sua perna e na mão. E isso foi o suficiente para criar uma grande polêmica. Na página do Facebook, o museu se manifestou dizendo que havia sinalização sobre o conteúdo de nudez e que o trabalho não tem conteúdo erótico. O 35º Panorama da Arte Brasileira, Brasil por Multiplicação, ou simplesmente Panorama, como é conhecido, acontece a cada 2 anos e nessa edição vai até 17 de dezembro para quem quiser conferir. Bom, e vamos falar também de coisas engraçadas, tá? Porque no Twitter, hoje, bombou a hashtag O que te faz feliz? Bom, e os memes, as fotos e os comentários
não podiam ter sido mais divertidos, o que mostra que a internet é também, né, um lugar de muita zoeira, principalmente no Twitter, aqui no Brasil. O povo não perde tempo, gosta de dar boas risadas. Eu aproveito a deixa porque eu quero saber de vocês aí no estúdio. Diz aí, Camila, o que te faz feliz? Beijão para todo mundo. Beijo, Karina. Essa pergunta é fácil responder, tá aqui na pontinha da língua. Viajar, eu amo viajar. Mas olha, Karina, tem uma pesquisa de Harvard que há quase 8 décadas tenta responder essa pergunta. E uma das conclusões que eles tiraram é que o que faz as pessoas mais felizes ao longo da vida é a qualidade do relacionamento com o outro, que é exatamente o que a gente está falando aqui. E aí é interessante isso, quanto mais você é sociável, tem uma qualidade de relacionamento bom com a família, amigos, mais feliz você é. Muito bem, viu? A resposta está tudo a ver com a nossa conversa de hoje aqui. Verdade. E tem pouco a ver, não é não, professor Luiz Fernandes, o que está acontecendo, não é, entre as conversas do Trump e também com a Coreia do Sul e tudo que a gente está assistindo, que parece... Do norte. É do norte, desculpe, do norte. Parece que está distante da gente e não está. Vamos conversar, situar o que está acontecendo realmente entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos? Vamos sim, mas antes eu queria fazer só um comentário, porque depois que o Luiz Gabriel foi nomeado, receber o Prêmio Nobel da Paz, o Sem Censura poderia também ganhar, porque nós poderíamos propor agora um fim de semana de treinamento entre o Donald Trump e o Kim Jong-un. Eu aceito o desafio. Um pontinho de luz e os problemas do mundo estariam resolvidos, teríamos preservado a paz mundial. Eu não sei o que sairia daí, hein? Olha, Gabriel, você realmente talvez ganhasse o Nobel. Aí não teria para ninguém. Né? Eu acho que não teria para ninguém. Eu acho que você não ganha o Nobel, você ganha o Oscar, você ganha tudo. Então, a gente está brincando aqui, mas infelizmente o tema não é para brincadeira. Quer dizer, nós estamos assistindo ao longo das últimas semanas uma escalada de tensões, com declarações muito agressivas de parte a parte e também com movimentos de demonstração de força, um lançando míssil, outro mandando aviação ali próximo da fronteira. Eu sinceramente acredito que nenhum dos dois lados tem intenção de provocar um conflito. Só que nós temos vários conflitos na história da humanidade que, mesmo sem intenção, a própria dinâmica da escalada deságua numa situação que nenhum dos atores queria. Então, é uma situação, de fato, muito perigosa que precisa ser resolvida com a diplomacia e com negociação, né? E não através de ações de força. Mas talvez seja interessante para os espectadores situar historicamente o que está acontecendo, né? Porque é uma região distante de nós e que muitas pessoas não conhecem a história da Coreia. Então, algumas informações básicas. Primeiro que o conflito entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, a fronteira da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, é uma das últimas fronteiras da Guerra Fria. A Guerra Fria dominou a evolução mundial na segunda metade do século XX, contrapunha Estados Unidos e União Soviética, mas era os Estados Unidos como líder do mundo capitalista, a União Soviética como líder do mundo socialista. A União Soviética ruiu, o Bloco Soviético também ruiu, mas há duas fronteiras que ainda estão presentes desse conflito do passado. Uma é Cuba, você tem o bloqueio até hoje em Cuba, que é uma herança da Guerra Fria, e o outro é o conflito com a Coreia do Norte, né? Porque a Coreia, também voltando um pouco atrás na história, a Coreia é um país que foi anexado pelo Japão em 1911. Quando o Japão foi derrotado no final da Segunda Guerra Mundial, ela passou para uma administração conjunta da União Soviética e dos Estados Unidos. Era um país único e a intenção era criar um país independente único. Quando se retirou a presença militar dos Estados Unidos da União Soviética e rompeu uma guerra entre a Coreia do Norte, que era a região que estava sob domínio e proteção da União Soviética, e a Coreia do Sul, que era a região que estava sob proteção do exército americano. Abriu-se uma guerra muito grave, que foi a Guerra da Coreia, que durou de 1950 a 1953. Essa guerra é uma guerra... Os números de mortos variam, mas
se calcula que entre 1 milhão e 3 milhões de pessoas morreram em 3 anos de guerra. Foi uma guerra extremamente violenta, que nunca acabou, porque ali chegou-se um impasse, uma trégua, e o estado de guerra permaneceu e permanece até hoje, o que há um armistício armado em torno do paralelo 38, o que tornou aquela região uma região de muita tensão, sempre foi de muita tensão. Nos anos 90, chegou a haver um acordo firmado pelo governo americano, na época o presidente Clinton, com a Coreia do Norte, a Agência Internacional de Energia Atômica, para desativar o programa nuclear da Coreia. E, em troca, os Estados Unidos forneceria usinas nucleares, mas de água leve, né, que é uma que não produz, não pode ser escalada para a produção de armamento nuclear. Depois da eleição do Bush, Bush pai, não Bush filho, né, em 2002, ele cancelou esse acordo e, em 2003, nós tivemos a invasão do Iraque, famosa, né? Diante dessa evolução, o regime da Coreia do Norte disse o seguinte: olha, o que eu estou aprendendo aqui no Iraque é o seguinte, se você não tem arma de destruição de massa para valer, eles passam por cima, né? Então, em resposta, ele passou a desenvolver agressivamente um programa militar nuclear, né? O primeiro teste foi em 2006. Em 2003, ela se retirou do Tratado de Não Proliferação, que é um tratado internacional que procura não proliferar o desenvolvimento de armas nucleares, a posse de armas nucleares e, supostamente, desarmar as potências nucleares, algo que nunca aconteceu. Então, isso veio numa escalada até o último, e cada vez com testes mais poderosos, né? Até o último, que foi ainda agora no mês de setembro, junto com o desenvolvimento de um programa de mísseis, né? Por parte da Coreia do Norte. O que quer dizer o seguinte, não só ele tem armamento nuclear, como ele pode lançar ogivas nucleares na área de alcance dos seus mísseis, que ameaça, portanto, Coreia do Sul, ameaça Japão, ameaça territórios dos Estados Unidos, como Guam, uma ilha do Pacífico. Então, essa é a escalada em curso, né? Agora, a questão, né, professor? Adorei a sua explicação, super boa. Mas a questão é quem é o líder que está aí conduzindo isso tudo. Que, na verdade, a impressão que a gente tem, assim, é perturbador ver o líder da Coreia discutindo com o líder americano. Eu diria que os líderes são perturbadores, né? Não é só um que é perturbador. Você tem um discurso, como o presidente Trump fez na ONU, dizendo que vai riscar do mapa um país, no fórum, que é o fórum da solução negociada de conflitos. Então, nós até estávamos brincando aqui antes do início do programa, é um conflito de topetes, né? As duas figuras são figuras meio... inclusive o cabelo Kim Jong-un. Kim Jong-un é o da Coreia do Norte. Da Coreia do Norte, né? E o Donald Trump dos Estados Unidos, os dois, né? falando... Os dois com uns penteados meio esquisitos, né? E o Kim Jong-un, ele tem também já feito algumas coisas dentro do próprio país que até assustam. Não, com certeza. Mas eu acho que nesse Imagina o que pode fazer fora, não, professor? Mas nesse terreno, eu acho que separar a figura folclórica do dirigente e o simbolismo quase patético que ele representa para a nossa cultura, para nós aqui, do interesse de Estado da Coreia do Norte, porque a força principal do Estado é o exército coreano, norte-coreano, né? E o cálculo deles é um cálculo, não é irracional, é um cálculo estratégico racional. Eles chegaram à conclusão, lendo o que estava acontecendo no mundo, o que aconteceu no Iraque e na Líbia. Olha, nós temos que desenvolver um programa aqui, senão nós vamos ser invadidos e nós vamos ser trucidados. Quer dizer, nós podemos ter as críticas que tivermos para o regime, achar que as práticas são inaceitáveis, mas nós estamos num quadro de tensão internacional. Então, eu acho que nós temos que pensar soluções que tragam para a mesa de negociação os diversos interesses. E isso parte do reconhecimento que esses interesses são legítimos. Eles têm que ser, para haver negociação, eles têm que ser legítimos, porque uma retórica de desqualificação do adversário, ou anulação do adversário, é uma retórica que conduz ao conflito, conduz à escalada da guerra.
né? Então, nós temos que trazer esse conflito para o terreno da negociação, porque com a escalada, qualquer passo impensado que passe do ponto, né, nós podemos ter uma tragédia. Né? Mas a gente tem uma sensação que com o Donald Trump a gente passa do ponto. O senhor me desculpe, não, eu sei, não, dá sempre essa sensação. Qualquer declaração, qualquer coisa. Desculpe, Débora, só rapidinho. Como é que isso pode chegar ao Brasil? A gente parece que está distante, como o senhor disse, mas como é que isso chegaria, por exemplo? O que atinge? Atinge o mundo todo. Atinge o mundo todo, em primeiro lugar, com um conflito dessa natureza, se ele romper, é uma desestabilização do sistema internacional, ele vai atrair atenções, criar turbulências, agravar a instabilidade, não só política, mas econômica. Sim, então, e como o mundo está cada vez mais integrado economicamente, isso afeta o mundo como um todo. Mas eu queria chamar a atenção para outro ponto, que isso, muitas vezes na cobertura diária a gente perde a noção. Porque, eu disse antes, isso é uma fronteira da Guerra Fria do século XX que ainda está presente. Só que também é a primeira fronteira do conflito que vai dominar o século XXI, que é o conflito entre os Estados Unidos e a China. Porque ali a Coreia do Norte é amalhada da China. A China não pode tolerar um colapso do regime da Coreia do Norte que permita a aproximação das tropas dos Estados Unidos na sua fronteira. Então, aqui há uma dimensão geopolítica absolutamente importante que torna ainda mais urgente uma solução negociada para o problema para manter o quadro de paz no sistema internacional. Você desculpe, Débora, interromper você. Não, eu fiquei com uma dúvida. Falar? Na verdade, eu tinha uma dúvida que era o seguinte. Que nem o senhor estava explicando da racionalidade do ditador norte-coreano. Eu tinha curiosidade de saber qual é a racionalidade do Trump, porque eu imagino que tenha também. Eu não acredito muito nessa coisa do desvairado. Não, eu acho que o discurso dele na ONU foi um discurso inadequado e contra o princípio da ONU, que é da negociação e da solução negociada de diferenças e conflitos. Eu acho que foi um discurso para o público interno dos Estados Unidos dele. Ele está ainda num discurso como se fosse de campanha, né? Tentando se consolidar, já que a liderança dele é muito contestada internamente nos Estados Unidos. Se você lembrar, tem uma foto daquele discurso que era o chefe do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Quando ele estava discursando, ele abaixava botando a mão assim. Assim, o que ele está dizendo aqui? Né? Ou seja, no Departamento de Defesa, no Departamento de Estado, quer dizer, são os órgãos, sobretudo nos Estados Unidos, que pensam o interesse nacional do ponto de vista estratégico. Então, eu acho que nós temos que trazer esses atores que têm uma formulação mais estratégica ao pensar o interesse nacional dos Estados Unidos para a mesa de negociação e criar um clima que seja conducivo à negociação, o que passaria de imediato por, digamos assim, interrupção de qualquer teste ou qualquer lançamento de míssil, teste nuclear, de um lado, de outro, fim das manobras conjuntas militares dos Estados Unidos e da Coreia do Sul na região, abrindo caminho para uma negociação mais ampla. Professor, então eu vou dar uma paradinha para a gente deixar de falar um pouquinho dos líderes homens e vamos para a roda com as mulheres. A gente tem aqui a Sininha e também tem aqui a Débora. A Sininha com um filme que entrou em cartaz agora, com o título Duas de Mim, e que trata de um tema, gente, tão fácil, que as mulheres sabem tão bem. Sininha de Paula, por favor. Bom, Duas de Mim nada mais é do que a realidade da mulher universal, né? Porque atualmente não é no Brasil só, e sim no mundo inteiro, que nós, mulheres, não abrimos mão daquilo que nos é muito importante, que é cuidar da casa, dos filhos, da nossa estrutura familiar e, ao mesmo tempo, sermos as profissionais que a gente almeja e que deseja e que vive muito bem com elas. Então, para, às vezes, a gente conciliar essas duas vertentes femininas, só sendo duas. Né? Eu acho que o problema do Donald Trump talvez seja isso. Ele está precisando ser um pouco mulher. Eu diria que se ele exercitasse o lado feminino dele e conseguisse, conjugar essas duas ações, ele teria mais gentileza. Com certeza. E como é que é o filme? Vamos contar um pouquinho para o pessoal. O filme, na realidade, ela... No desespero, o personagem vivido pela Thalita Caralta, a Surielle, uma pobre desgraçada do subúrbio que acorda 4 horas da manhã, faz quentinha para fora e é
uma lavadora de prato num restaurante na Zona Sul. Ou seja, ela atravessa o Rio de Janeiro, o que hoje em dia é muito difícil, né? O trânsito já dificulta muita coisa. E tem um filho, tem uma mãe que é meio encostada, uma irmã encostada, um irmão doente, uma outra... A realidade de todas nós brasileiros, que quando a gente para olhar a nossa família, todo mundo tem esse problema. E diante disso, ela tem a fábula. Ela encontra uma boleira e a boleira diz: prova um pedaço do meu bolo é dito o bolo dos desejos, né? Agora, cuidado com o que você vai pedir, porque pode acontecer. E aí ela diz: precisava ter 2 de mim. E surge. Só que a cópia da gente sempre nunca é o nosso lado centrado, né? A nossa cópia sempre é aquela criança solta. Digamos que é o Trump dele, né? Na sua loucura na ONU, né? Falando bobagem. Então, a cópia é essa pessoa que tem esse lado divertido, porque ele não deixa de ser cômico, né? Se não fosse sério. E, ao mesmo tempo, tem um lado doido, né? E quando ela começa a se apoderar da vida dela, realmente aí ela para pensar: meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Eu não quero, eu quero um bolo para destruir essa outra personalidade minha que tomou conta da minha vida. Porque, no fundo, é psicanalítico, né? Todos nós estamos imbuídos de algumas cópias dentro da gente que podem nos fazer mal, né? Talvez seja isso que o mundo precisa enxergar. E, às vezes, pode assustar também, porque a gente tem uma conduta certinha ou dentro dos padrões e, às vezes, dá uma vontade, não é? De sair um pouco, de dar uma enlouquecida. E, então, talvez essa 2 de mim venha por aí. Olha, essa é a outra metade. Se você não gosta, tenha paciência. Tenha paciência, ela habita dentro de você. Ela está dentro de você. De vez em quando você deixa ela sair, de vez em quando você traz ela para dentro. Exatamente. Né? Não gostou? Mas é isso que tem dentro de cada um de nós, essa dualidade. A gente briga, né? A gente, às vezes, fica pensando: tem alguém falando para eu fazer isso, o outro fazer... gente, o que eu faço? Dá essa angústia. O ideal é que pudesse haver o equilíbrio, né? Entre a nossa criança e o nosso adulto. Mas eu acho que eu vou fazer esse treinamento dele, que é para poder ver se eu consigo conjuminar as 2 de mim que existem em mim também, que existem. Né? Eu sou uma avó amantíssima, entendeu? Adoro minha neta. Aliás, vamos falar da família da nossa querida Sininha de Paula, sobrinha de Chico Anísio, filha da Lupe, né? Mãe da Maria Maia. Vamos falar, prima do nosso querido Marcos Palmeira. Marcos Palmeira, Bruno Mazeu, todo mundo, sobrinha de Zelito Viana. Isso. Olha, é uma complicação. Viu? Mesmo, né? Todo mundo gentil, viu? Todo mundo. Vamos mostrar o vídeo do filme de vocês para a gente ver essa dualidade que você falou? Vamos lá, Sininha? Vamos lá. Sejam bem-vindos ao cotidiano de Surielen. Você que é mais gostosa, tua só quentinha. Para dar conta de tudo. Desculpa, eu atrasei um pouco, tive que passar na lotérica. Questões pessoais não tem espaço na minha cozinha, Sabrina. Surielen. Ela vai precisar se desdobrar. Esse é o bolo dos desejos. Precisava ter 2 de mim. Oi! 2 de mim. Eu fui selecionada para participar do Le Grand Gourmet. Olha, se eu fosse você, eu me inscrevia nesse tal desse concurso. E aqui estão nossos candidatos do Grand Gourmet. Surielen Mariclenes da Silva. Eu queria saber o que está preparando. O confit de pâteau com gratinée de buffet. O que você está fazendo aqui, Surielen? Você abandonou o trabalho? Não. Quando é que vai aceitar meu convite, hein? Você vai tocar, cantar, né? Eu sou o cover oficial do Latino, você não sabia? O Latino sabe disso? Quero encontrar meu pai. O que você está fazendo aqui? Tu me convida pra jantar, depois tu sai por uma porta, volta por outra, mudou de opinião, meu Deus do céu? Suriname, irmã gêmea de Surielen. Eu fui largar a mulher que cozinha que nem que tu. Um videoclipe do meu amigo. Vai dizer que não é trabalho. Sem ganhar dinheiro? Deixa eu ver. Não, não é. Eu ganhei lanche! Sobrou um Surielen pra você! 2 de mim. Gente, a gente viu aí o Latino também no filme. É a primeira atuação do Latino? Não, ele já fez muito personagem latino, né? O próprio. Mas fazer um personagem de ator, digamos assim, o grande amor de Surielen,
É a primeira vez. Eu que apostei nessa loucura, porque eu acho que o latino tem um histórico de vida muito próximo de tudo que mexe no ator, que é a emoção, a sensibilidade. Latino é a pessoa certa para esse filme. Eu tenho certeza hoje que eu não errei. Olha, eu acho que você não errou mesmo, porque a gente assistiu ali, dá uma vontade de ir ao cinema, né, gente? Sim. Pois é. A gente agora não pode ir ao cinema. A gente já volta com a Sininha. A gente vai pro break e volta já já, pessoal. Voltamos com o Sem Censura e vamos a Camila Abreu. Camila? Vamos, Cátia. Temos algumas perguntas. O Lucas Vitor, ele perguntou: Professor Luiz, você acredita que o Trump está usando a teoria do louco para dissuadir o ditador da Coreia do Norte? Eu acho que os dois estão usando a ideia de que eles são imprevisíveis, então você não pode calcular os próximos passos dele, é melhor tomar cuidado. Mas como o conflito é assimétrico, há uma diferença de poder total entre Estados Unidos e Coreia do Norte, quem mais exerce esse papel é o Kim Jong-un da Coreia do Norte, dizendo que ele é imprevisível. Então é melhor tomar cuidado com ele e ele quer jogar essa carta do imprevisível. Entendi. A Vânia Black, ela diz: primeira vez que eu conheço um empresário social. O que é especificamente um? Uma empresa social, ela está entre uma empresa tradicional e uma ONG do terceiro setor, hoje uma OSC, né, Organização da Sociedade Civil. Ela está ali no meio, uma empresa 2.5. Né? É muito característico da ONG, por exemplo, da antiga ONG terceiro setor, depender da ajuda de terceiros, né, para que as suas ações tenham uma sobrevivência. A empresa social não, ela está ali no meio, né, e tem recursos próprios para poder gerir as suas ações sociais. Ou seja, todo o recurso financeiro que nós temos, que vai entrando para a empresa, que é através do treinamento de gentileza, a gente paga as despesas, os impostos, porque nós temos impostos também a serem pagos, e o lucro, o líquido, é destinado para ações sociais. Não é? Então, ela é autossustentável. A roda dela, existe uma engrenagem na empresa social que o combustível é gerado dentro da própria empresa. Entendi. Né? E o benefício é para a sociedade. Gabriel, nessa sua resposta me veio à mente até o que a Sininha estava falando, né? Quando ela falou da família dela. Qual foi o combustível, ou seja, a importância de fazer parte dessa família com tantos artistas, Sininha? Acho que é privilégio de poucos, né? Na realidade, eu aprendi muito e aprendo muito com minha família até hoje. E principalmente com o humor. O humor, eu acho que o humor ajuda muito nesse contexto todo que a gente vem atravessando, é levar as coisas com humor. Chico Anísio tinha uma frase chapliniana, que acho que Thalita Caralta também citou em algumas entrevistas dela, que o humor, ele é até engraçado. Né? Então, isso é uma frase chapliniana, mas eu acho que é muito real. Então, eu considero que a minha família me deu esse DNA para mim poder utilizar ele da melhor maneira possível dentro do meu trabalho. Eu acredito na gentileza feminina, masculina, tudo. Quero agora fazer um outro filme que fale um pouco da realidade masculina, já que o feminino tem me acompanhado muito nos últimos tempos. Até no teatro infantil. Eu estou com uma peça agora em São Paulo com 60 crianças. São 60 crianças que são 2 elencos de 30 que fazem a Megera Domada num formato musical, dentro da realidade deles, e que fala dessa personagem, que é a Catarina, que é uma mulher forte, porém bem-humorada e gentil. Gente, a Sininha falou em criança. Que bom que você falou em criança, porque o livro da Débora, que está aqui com a gente, ele é destinado à criança, mas eu confesso para vocês que quando eu vi, gente, eu posso dizer que os adultos também precisam ler. Débora, como é que nasceu essa ideia de falar de 50 mulheres, aquelas que você acha que a gente não pode ver, né? Não pode crescer, né? Não pode crescer sem deixar de conhecer. Foi uma ideia da editora.
Eu já trabalhava um pouco nessa, quer dizer, com essa preocupação de conhecer melhor as mulheres, quem foram as mulheres que contaram a história do país, porque elas estão um pouco sumidas. Elas existem, elas estão lá, mas elas estão um pouco sumidas. E aí, a editora me convidou para fazer esse livro e ela falou, vamos fazer 50 mulheres, porque eu quero falar das brasileiras. Esses livros já existem lá fora, mas a gente não tinha esses livros especificamente de brasileiras. E a gente queria trazer as brasileiras, contar a nossa história pela voz das mulheres. E aí foi muito bacana, porque quando a gente veio, imagina, tinha primeiro 100 nomes. Eu comecei a reunir os nomes e escrevi para várias amigas, escrevi para várias especialistas. Falei, quem que vocês conhecem, sugerem? E veio aparecendo um monte de nome, que mais conhecidos, como... Porque a gente também, esse é um outro detalhe do livro, a gente pensou em brasileiras também de alma e coração, né? Quando a gente fala, que é o caso, por exemplo, da Clarice Lispector, que é uma que é muito falada. Então, a gente falou, vamos começar a levantar. E é muito interessante essa busca, a gente tinha em torno de 100 nomes, e aí corta um pouco daqui, corta um pouco de lá, apareceu essa nova. E a gente também queria dar a ideia da mulher ocupando vários espaços. Então, a gente não queria só mulheres atrizes, só mulheres cientistas, ou só líderes espirituais, a gente queria justamente mostrar que a mulher pode ser o que ela quiser, né? Ela pode mudar o mundo e pode estar no mundo, transformando o mundo. Acho que foi essa um pouco da nossa preocupação. E tem histórias, gente, que são ótimas. Como, por exemplo, uma juíza. Vamos falar dessa juíza. Essa tem que falar. Essa juíza é interessante, porque essa juíza era um personagem que eu mesma não conhecia. Então, uma amiga me sugeriu, falou, olha, a minha tia foi da primeira turma de juízes federais do Brasil. E ela é a primeira juíza federal, até esse ano cumpriu 50 anos da nomeação, eu acho que foi isso. E aí ela falou, olha, e a Maria Rita, ela foi muito importante, ela é uma personagem feminista importante, e ela andava com uma rolha no pescoço para denunciar a censura do Estado Novo, para dizer que ela não podia falar. E essa história da rolha é interessante porque, conforme eu fui escrevendo, eu fazia pesquisa de dia e escrevia de noite. E era interessante, quando eu ia lendo, eu falava, meu Deus, mas que história dessa mulher, e ninguém nunca soube que essa mulher existia ou não dessa forma. Ou alguns detalhes, às vezes é um personagem super importante, a primeira deputada eleita no Brasil, Carlota Pereira de Queiroz, é uma personagem super importante, ela é eleita logo depois que as mulheres podem votar, foi a primeira e única deputada dessa legislatura, depois a Berta Lutz entra rapidamente. E a gente não sabia dela, e assim, é um personagem, a gente sabe pouco, estuda pouco, né? Se você vai ler, você entende. Tem a paraquedista também. Tem a Ada Rogato. Ada Rogato, que é o outro... Tem até que eu acho que a imagem dela, deixa eu ver se eu olha consigo. só, as ilustrações são tão bonitas desse livro. Porque ele foi feito, Mostra, eu não sei se consegue ver aqui bem. Talvez, não sei. Vamos ver se o pessoal consegue chegar pertinho. Isso. É essa imagem aqui, de Ada Rogato. Isso, da Ada Rogato. Eu adoro essa ilustração. Ela tem uma história ótima também, né? Ela é uma pilota que nos anos 50 atravessa aqui a selva amazônica e atravessa também os Andes, voando sozinha, sem rádio. Assim, e eu era uma outra personagem que eu também não conhecia e eu só penso assim, meu Deus, que coragem teve essa mulher. E isso é muito interessante, porque realmente era um desafio. Foram mulheres muito importantes, né, naquele momento da vida delas. Tem uma outra que eu adoro, que essa agora está voltando um pouco, ela às vezes é mais conhecida menos, que é a Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora muito importante, que ficou muito famosa nos anos 60, e depois ela foi um pouco, não foi tão falada, ela era uma escritora negra que contou da vida na favela, os livros dela foram traduzidos para mais de 17 línguas. Então, assim, e tem essa coisa de você ir descobrindo, ou mesmo ir descobrindo outras histórias da Leila Diniz, que é uma outra personagem, a história da própria, eu vi que ele tem tatuado Irmã Dulce, não é? Sim, Irmã Dulce é personagem nossa também. Outra, eu acho que é impressionante, assim, como as mulheres tiveram, assim como os homens, papéis vastos na nossa história e a gente às vezes conhece menos. De fato, assim, atrizes, cantoras, como por exemplo a gente tem a Ruth de Souza, a Fernanda Montenegro, a cantora tem a Elis Regina, tem a Chiquinha Gonzaga, né, que era uma compositora.
E, Débora, eu acho que o melhor, agora eu vou pedir também para você abrir de novo o livro, e você dar uma folheada e mostrar para o pessoal de casa, porque como ele é um livro destinado para crianças, há uma preocupação com as ilustrações. E as ilustrações são muito bonitas. E não só são ilustrações, só um pouquinho, Débora, que eles ainda não chegaram em você. Então vamos lá. Eles vão chegar agora, isso. Pode folhear. Essa é a Ana agora. Botafogo. Isso, vamos mostrar. A gente tem a Nise da Silveira, que é outra que tem uma história muito bacana. Essa é Zuzu Ângel, eu adoro Zuzu Ângel. Eu fui para Paraguaçu, eu fui me apaixonando pelas mulheres. Essa é a Marta, que também tem uma história bem bacana. A Marta do futebol. Isso. Tem algum recorte de tempo? Não, a gente pegou ao longo da... Essa é a Thaísa, que é uma astrônoma. Essa está viva, nossa contemporânea. A gente pegou, na verdade, um recorte desde o descobrimento. E tentou trazer para cá. Tem algumas que estão vivas, não é a maioria, porque são muitas personagens históricas. Por exemplo, Maria Quitéria, que é do século XIX. Então a gente foi... Eu acho que isso é apenas um primeiro volume, né? Que assim seja. Vou dizer agora, então, porque as mulheres ficam muito difíceis de serem enfocadas, né? Vamos defender um pouco o nosso lado. Então, eu acho que agora vai precisar de um, né? Você sabe que no final, eu estava contando isso um pouco para a Kátia, a gente fez, porque aí a gente não conseguia fechar a lista. Meu Deus, como é que a gente vai fazer? E aí a gente teve essa preocupação de fazer no final... Essa é a Lígia Clark. Lígia Clark também é personagem. De, no final, colocar essa parte aqui, que é para a pessoa escrever a história das suas próprias heroínas. E uma coisa que também a gente trabalha muito é essa ideia de que a heroína pode ser você ouvir a sua história da mulher da sua família. Isso. Ou seja, você tem páginas meio que em São branco 4 páginas final. aqui no final. Ou seja, as crianças podem desenhar, podem fazer retratos de mulheres da vida delas, da que vida são importantes. delas. Ou, de repente, isso. A mãe, né? Uma irmã. Às vezes até procurar saber como é que foi a história da minha avó. Porque tem muita avó migrante, por exemplo. Olha, eu fiquei sabendo que a minha avó... Ou não, a minha avó fugiu para se casar. Acho que é o caso da Cora Coralina, se eu não me engano. Porque as mulheres têm histórias muito ricas de como elas vão lidando com isso, da casa e do estar fora de casa. E uma outra coisa bem legal, assim, que era, como você estava falando, essa é Clarice Lispector. Foram 16 ilustradoras. Então, isso deu... Eu brinco que é o seguinte, eu não sei se esse é o livro, eu tenho olhado os livros internacionais, ele é o mais bonito. Ele pode não ser o mais bem escrito, mas o mais bonito, eu tenho certeza que ele é. Gente, olha só, Débora, parabéns pelo trabalho maravilhoso, não só para crianças, como eu disse. Gente, muito obrigada a todos. Dá uma pena, cheguei naquele momento triste, gente, de dizer tchau para vocês na TV e dizer que a gente continua no Facebook, na página do Sem Censura. Mas tem que agradecer, foi muito bom o programa, não foi? Gente, obrigada a todos. Cheio de gentileza. Cheio de gentileza. Camilinha, muito obrigada. A gente, às 9h30 da noite de hoje, tem Estação Plural com a artista Tássia Reis. E a gente também termina o Sem Censura agora, dizendo para vocês que deseja um ótimo final de semana com muita gentileza a todos. Tchau, tchau, gente. Isso. Então, agora a gente segue só no Facebook, para todo mundo que está ligado na página do Sem Censura, e volta para Camila Abreu para saber o que vocês estão comentando. Camila. Olha, a Vânia Gomes, assim como eu, achou lindo o livro, muito bonito, parabéns. O Guilherme Weber, de Lima, ele comentou: precisamos mudar a cultura de não fale com o estranho para fale com estranhos. E a Yara Faria também fez um comentário dizendo: quantas vezes você cumprimenta as pessoas e não recebe o cumprimento de volta? Creio que falta empatia. A Lourdes Barros, ela comentou: sem censura está tudo de bom. Que gentileza das Lourdes Barros, não? É verdade, muito. Você sabe que é motivo para continuar, né? Se você diz bom dia para uma pessoa, ela não te responde, é mais uma razão para você continuar dizendo bom dia para ela, não é? Porque alguém tem que continuar. Mas eu tenho uma pergunta. A gente não está mais introspectivo? Às vezes não é
por falta mesmo, tipo, de você tá mais introspectivo e aí você fica cada vez mais dentro dos aparelhos. Eu acho que a gente está com medo. E medo? A gente tem medo. Medo é uma coisa que assola essa coisa que tinha antigamente, entendeu? De vir cumprimentar as pessoas, falar com as pessoas, porque a gente fica com medo. Medo da pessoa ser louca, entendeu? Medo de sei lá quem é, vou-me embora para casa, quero me embora, entendeu? Para o seu elemento de proteção. Mas você eu sabe acho que é muito por aí. Que existe um pulo do gato nisso tudo? É muito normal do ser humano, meus amigos psicanalistas explicam isso muito bem. É a gente buscar respostas dentro da gente, né? Existem várias formas disso, terapia, não é? Algumas atividades, leitura. Você vive buscando respostas dentro de você e existem respostas dentro de você. Por isso, desse olhar para dentro. Mas é possível você descobrir respostas e descobrir caminhos no outro, né? Luiz Gabriel, até vou permitir assim, só uma parte. Você está falando e eu estou pensando no seguinte, um bom dia ou uma gentileza, muitas vezes vai ser a chavinha que vai abrir, não é? O seu relacionamento com alguém que ele está assim. E quando você começa a conviver com aquela pessoa, você percebe que ela não é bem aquilo que você pensava. Você até fica assim impressionado, meu Deus, eu achava isso, mas não é isso, essa pessoa não é como eu imaginava. Mas é preciso quebrar essa barreira inicial. E você tem razão, alguém tem que fazer esse papel. Mas eu acho que a Sininha falou é uma coisa que realmente eu acho que eu, pelo menos, senti pessoalmente, vejo muitos casos, a gente vive numa cidade que está muito pautada por essa ideia do medo, né? A gente fica sendo muito exposto, você tem que ter medo, né? você tem que se proteger porque ela é muito perigosa. E, enfim, tem uma experiência que eu faço um bloco de carnaval, estava até te contando, e a gente ensaia numa área que é uma área escura, era uma área que era esquisita. O primeiro dia que eu cheguei lá, falei, essa área é um pouco esquisita. E, de repente, quando a gente viu e começou a ensaiar na rua, e começou a ver aquilo tudo, quando você olha e fala assim, a gente tem medo muito do que a gente não conhece. Não conhece, é verdade. Então, eu acho que é muito bom quando começa a mudar essa barreira, essa sensação, porque a hora que você fala assim, é gente que nem eu, é gente como a gente, eles falam e, assim, você tira um pouco desse, porque quando está distante, aquilo te dá mais medo do que quando está próximo. Quando você vê ressignifica de perto, isso. Exatamente, você muda. E eu acho que é um presente, assim. Eu brinco que eu era uma criança muito medrosa. E sou ainda meio apavorada. Quando eu entro, então a minha cura, eu falo que eu sou otimista por pura covardia. Tem dois comentários aqui. A Cristina Garcês, ela comenta, eu não acho que seja medo, é falta de educação mesmo, de não responder um cumprimento. E o William Santos comenta, tem muita gente mal-humorada. A gente cuida dessas pessoas. A gente tem que cuidar delas, porque se a gente não cuidar dessas pessoas, elas vão continuar contagiando outras pessoas. Então, a gente precisa cuidar de quem cuida da gente, de quem faz o bem pra gente e cuidar de quem é mal educado. Eles também merecem, precisam da nossa gentileza. Professor, ouvindo isso que até o Luiz Gabriel está falando, você que lida com relações internacionais, trabalha com isso, está sempre estudando isso, teria algum líder mundial hoje que você diria que tem um perfil de gentil? Assim, eu sei que é uma pergunta assim, um pouco difícil, mas teria alguém que você... Acho que talvez o ideal para todos nós é o Mandela. O Mandela foi um líder que conduziu um movimento de libertação e de reconciliação nacional. Isso acho que ele foi alguém que simboliza isso. Quer dizer, ele tinha todas as razões do mundo para ser amargurado, né? Para ser raivoso, para tentar retaliar quem cometeu violência contra ele. E ele se colocou acima dessa reação e foi um polo de reunificação, de reconciliação do país. Mas eu queria só fazer um comentário. Eu acho que nós estamos diante de tensões, na verdade, né? E de caminhos contraditórios. Porque eu acho que o potencial da socialização faz parte do desenvolvimento da nossa espécie, né? São endorfinas que são liberadas, né? Mas, por outro lado, dimensões da vida afastam as pessoas. Eu acho que até a tecnologia, quer dizer, uma tecnologia que seria social, ela se tornou uma tecnologia que promove o afastamento, né? O afastamento do contato, porque você tem um contato que é virtual. O virtual não gera a empatia que a presença física gera. Então,
Eu acho que isso, claro, a iniciativa como essa do Pontinho de Luz é um contraponto, mas eu acho que nós deveríamos ter uma reflexão mais profunda, que várias instituições pudessem investir no contraponto, mostrar que há limite na socialização que essas tecnologias promovem. Mas sabe que eu tive uma experiência com a questão dessa de ativismo, de mulheres e não sei o quê, que é muito interessante, que é o seguinte, a gente mora numa cidade grande, então, por exemplo, aqui uma mulher que for lésbica, ela vai ter menos dificuldade do que se ela morar numa cidade do interior. A rede social conseguiu conectar essas pessoas para elas trocarem ideias, trocarem informações, elas não se sentirem tão sozinhas. Eu estou dando esse exemplo. Claro. Mas pode ser o exemplo de outras coisas, outros problemas e tal. Eu acho que, de fato, tem que combinar as duas coisas, né? Quer dizer, então, o que eu vi, por exemplo, elas fizeram uma vez, eram vários grupos de mulheres, fizeram um encontro no Rio. Mas elas se conheceram pela internet. Então, era uma do interior do Rio Grande do Sul, a outra do interior da Paraíba, e, de repente, elas viram que não estavam sozinhas no mundo. Mas eu concordo que eu ainda sou do contato físico, do abraço, eu acho que a gente precisa abraçar, né? Isso você sabe falando, que às vezes a gente tem que lembrar os filhos da gente. Minha filha fala tanto comigo por internet que eu digo, gostaria de te dizer que eu não te fiz virtualmente. Dá uma ligadinha para mim, que eu te amo. É verdade. Eu te amo por internet, mas te amo também fisicamente. É porque essa geração mais jovem, inclusive, não gosta de falar no telefone, né, gente? Já perceberam isso? Não gosta gostam. de teclar. Só querem teclar, não é isso, Camila? Tem que ser alguma coisa muito urgente. É prova de amor, gente. Ué, prova de amor, liga, né? E pra gente que tá mais velho, fica difícil teclar, tem que botar o óculos. Vocês estão falando isso, e até em contraponto ao que você dizia, Débora, que eu concordo com você, que é capaz de unir, sim, é capaz de dar muita gentileza também às redes sociais. Como o professor estava dizendo, também eu vou para outro ponto. Mas vocês sabem que uma palavra numa rede social, uma resposta que você dê sem olhar para a pessoa, pode ser, assim, o fim de uma relação. Quando, na verdade, você não queria dizer aquilo, mas escrito aquilo cresce. E o outro, você não sabe como ele está recebendo aquilo. É difícil. A rede social, talvez, isso que a Débora falou, é ótima, mas você tem que saber lidar com ela com muita gentileza, Gabriel. Também, não é isso, Luiz também Gabriel? Tem, mesmo nas redes sociais. E a gente tem que se adaptar a elas, porque elas vieram para ficar. Então não dá para você lutar contra. Então vamos nos aliar às redes sociais, à tecnologia, à internet, né? O que seria do Pontinho de Luz, por exemplo, sem as redes sociais? Será que teria essa proporção que tem hoje? Será que a gente teria alcançado tantas centenas de famílias atendidas, assistidas, que saíram da miséria sem as redes sociais, para as campanhas, para a mobilização, para os encontros físicos, presenciais, inclusive? Mas, veja, né? Eu concordo contigo, mas eu acho o seguinte, nós temos que investir num uso diferente das redes sociais. Acho que ainda estamos... Porque eu acho que o que tem acontecido... Eu me assusto. Porque a violência dos pronunciamentos... E é uma pessoa que, se estivesse ao lado da outra, não falaria aquilo. Porque claro, geraria uma empatia, né? Ela vê, não, é outra pessoa. Ou pelo Mas menos a violência dos né? pronunciamentos, a superficialidade dos pronunciamentos... Então, acho que são tecnologias novas. Eu acho que nós ainda temos que aprender a dominar essas tecnologias para serem efetivos instrumentos da promoção da socialização humana e não da raiva, da violência, do ataque, né? Eu me assusto um pouco, né? Tem alguns vídeos na internet que a proposta era exatamente essa. Pegavam pessoas que fizeram os comentários na internet, para uma pessoa, né? E botavam as duas frente a frente. E falavam, faz o comentário que você fez agora aqui na frente dela. E aí a pessoa ficava totalmente constrangida, pedia desculpas. E aí você vê que quando você está na internet, você está um avatar, né? Você assume outras personalidades, você expõe, às vezes, até um outro lado teu que você oprime um pouco mais. As duas pessoas da sininha. Pois quando elas estão na internet, aí pronto, ferrou. Agora, você sabe que eu concordo muito com você, que para essa coisa de visibilização de mulheres... A internet foi muito importante, porque a gente começou... Visibilização geral. A gente começou a conseguir saber quem eram essas mulheres, porque aí uma reúne daqui, reúne informação de lá. Eu acho que foi, assim, toda essa preocupação que a gente tem de fortalecimento da imagem das mulheres,
das meninas, eu brinco assim, que eu fico super feliz, que eu acho que minha filha, eu já passei menos coisas que minha mãe, minha mãe já passou menos coisas que minha avó. Minha avó tem uma história muito boa, que ela adorava carnaval, meu avô não deixava, ela botava um saco na cabeça para pular carnaval. Aí eu falo assim, eu já posso fazer um bloco, né? Sem saco na cabeça. Pensei, não, posso sair... Sem bate-bola, não é um bloco bate-bola, pode mostrar. Pode todo mundo do jeito que quiser. Eu acho Deixa eu só fazer 2 comentários. Sim, Primeiro, professor. que eu acho que a ideia do filme da Sininha é fantástico, porque diante da dupla jornada, vamos ter 2 pessoas para cumprir a dupla jornada. Só que, pensando na realidade do Rio de Janeiro hoje, tinha que ter 3, né? Uma só para ficar no transporte público. Uma entre um lado e o outro. Eu diria que talvez Sininha 4, a outra para ficar nas redes sociais. Porque o tempo que se perde na rede social. Eu acho que a rede social é super importante do ponto de vista da informação, de ligar as coisas. Mas cuidado para a gente não usar contra nós. Né? Eu já fui alvo na rede social como uma pessoa pública de distratos e maus tratos. Entendeu? Até de me ver de uma forma diferente da que na realidade eu sou. Entendeu? Eu sou uma pessoa gentil, mas às vezes, né, o temperamento forte de uma mulher exercendo uma profissão masculina tem no olho do outro que está do outro lado, é metida besta, ela, que ela pensa que ela é, que ela pode falar. Não é isso. Hoje em dia, eu fico muito reticente. Não é medrosa, porque eu sou destemida. Se eu não fosse destemida, eu, como uma avó, estava em casa fazendo meus sapatinhos. Não, resolvi me arriscar, botar minha cara para fazer um filme. Não é verdade? Então, sou destemida. Você é destemido, você, todos nós. E como? Né? E como? Tem mais pergunta, Camila? Tem sim. O Lírio Branco, ele pergunta onde encontra encontra os livros nas grandes livrarias e pede para dizer o nome também. A gente já respondeu, mas bom reforçar. Ele chama 50 Brasileiras Incríveis para Conhecer Antes de Crescer. O livro está chegando essa semana em todas as livrarias. No Facebook, se procurar o mesmo nome do livro, tem página. E também, para quem quiser, eu adorava, quando eu era criança, escrever para os autores. Então, eu falei, vou abrir um e-mail para quem quiser escrever, tirar dúvida e conversar. O e-mail é brasileirasincríveis@gmail.com. Também para quem quiser mandar mensagem e falar um pouco sobre o livro, o que pensou das mulheres, se tem mulheres para sugerir para um novo livro. Eu acho que isso é sempre o mais bacana, é saber o que os leitores, as leitoras e os leitores acharam. Perguntaram aqui, a Glorimar Maciel perguntou, fala também da Carmen Miranda? Fala, vou ver se eu acho aqui rapidinho. Será que eu vou conseguir achar rapidinho a página da Carmen Miranda? Tem uma linda ilustração também, todas elas são lindas, eu sou suspeita. Ó, aqui tá a Carmen Miranda, será que a gente consegue ver de pertinho? É uma menina, Carmen Miranda. Carmen Miranda criança. É uma menininha, é uma Carminha. É uma São Carminha 49 Miranda. brasileiras e uma portuguesa, né? É outra, a Carmen Miranda e a Clarice Lispector. Assim, a Clarice. Lota de Macedo também não é nascida aqui. Mas são referências brasileiras. É o que a gente falou, são brasileiras de alma. Eu posso ler um trechinho, um parágrafozinho aqui? É que eu adoro o comecinho desse livro. Era assim, desse texto, O que Carmen Miranda tem? Tem chapéu cheio de frutas? Tem. Tem voz bem bonita? Tem. Tem roupa de babados? Tem. Tem graça como ninguém. Tinha também olhos verdes e uma mancha amarela em um deles. Uma marca da aliança da Portuguesinha, que tanto representou o Brasil. Muito bom. Gente, olha só, e o que esse programa tem? Esse programa tem muita informação, muita alegria, tem discussão, debate, mas tem também a participação de vocês, que é o melhor. E eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui hoje, que ficaram com a gente até agora no Facebook. Professor, muito obrigada pelas boas explicações. Débora, seu livro é incrível realmente, você é uma graça. Parabéns, Gabriel, vamos torcer por esse Nobel, não é isso? E Sininha, eu tô achando que 2 é pouco. 4 pessoas talvez seja o ideal, não é isso? Obrigada, Camila. Ótimo final de semana para vocês todos. Gente, a gente fica aqui no Facebook, a gente volta na segunda-feira com o programa na TV e também aqui nas nossas redes sociais, curtindo a página do Sem Censura. Beijinho grande para vocês. Tchau, tchau.